Olá, senhores, vamos aí na resolução da quinta questão. Olha só, o tempo é um rio que corre, o tempo não é um relógio, ele é muito mais do que isso. O tempo passa, quer se tenha um relógio ou não. Uma pessoa quer atravessar um rio no local onde a distância entre as margens é de 50 metros. Para isso, ele orienta o seu barco perpendicular às margens. Grife isso daí. Ele garante já, ó, ele orienta o barco perpendicularmente às margens. Considere que a velocidade do barco em relação às águas seja 2 metros por segundo. Então, esta velocidade aqui, ó, que eu vou desenhar em preto, vale 2 metros por segundo. Essa daqui é a velocidade do barco. E que a correnteza tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, o rio aqui, ó, que desce para a direita, tá? A velocidade desse rio da correnteza é de 4 metros por segundo. Sobre a travessia desse barco, assinale a afirmação correta. Se a correnteza não existisse, o barco levaria 25 segundos para atravessar o rio. Com a correnteza, o barco levaria mais que 25 na travessia. E aí, acho que em todas as alternativas ele vai falando alguma coisa relacionada ao tempo. Então, vamos entender, senhores. Lembra que eu falei? Obviamente que esse barquinho ele está sujeito a duas velocidades. Tanto a componente vertical do barco, né, da potência do barco, como a componente horizontal, aí para nós, que seria a velocidade da correnteza. Obviamente que se ele está saindo de X e mirando em Y, não é em Y que ele vai chegar provavelmente no ponto Z. A trajetória feita por ele vai ser mais ou menos essa aqui, ó. Tranquilo? Agora, a pergunta dele é a seguinte. Analisar o tempo que demora a travessia, né? Então, vamos lá. Ele falou para nós que a largura desse rio é de 50 metros. E eu falei para vocês que toda vez que vocês separarem a altura e tiver a velocidade na mesma direção, você pode aplicar. Então, para eu descobrir o tempo que vai demorar para atravessar o rio, eu vou fazer aqui, ó, na vertical, ou seja, de X para Y. Eu vou poder fazer velocidade média, é ΔS sobre ΔT. A velocidade com que ele anda em relação às águas vale 2 metros por segundo, ΔS vale 50 metros, e o tempo que nós queremos? Passo o tempo multiplicando, vai ficar 50 sobre 2, isso daqui vai dar 25 segundos, certo? Agora, e se o barco mudar a direção dele, senhores? Isso vai interferir no tempo? Aí com certeza, né? Uma parte da velocidade vai estar na horizontal, para poder anular a velocidade da correnteza, e outra parte vai estar na vertical, porém com uma intensidade menor do que esse 2. E aí, se eu diminuo a velocidade, demora mais para andar aquele trecho, portanto, o tempo aumenta. Então, vamos lá, item A. Se a correnteza não existisse, o barco levaria 25 segundos para atravessar o rio. E aí, beleza. Com a correnteza ou sem a correnteza, vai dar 25 segundos. Com a correnteza, o barco levaria mais do que 25 segundos na travessia? Negativo, né? Não tem esse mais aqui. Então, item A está falso. Item B. Como a velocidade do barco é perpendicular às margens, a correnteza não afeta o tempo de travessia. Não é porque a correnteza, o barco está perpendicular, que a gente não pode comparar outras situações. Mas olha só, ele garante para nós que o barco está na perpendicular, certo? Então, nesse caso, senhores, por mais que a correnteza aumente, ao invés de chegar em Z, eu vou chegar à direita de Z. Por mais que a corrente diminua a correnteza, aí eu não vou chegar em Z, eu vou chegar antes de Z. Mas o importante é que eu estou mirando lá na outra margem, na direção perpendicular. E nesse caso, com a velocidade do barco é perpendicular às margens, a correnteza não afeta o tempo de travessia. Essa é a alternativa correta para nós. O C, o tempo de travessia em nenhuma situação seria afetado pela correnteza. Seria, né? Se a gente inclinar a velocidade um pouquinho para a esquerda, uma componente é para anular a correnteza, a outra é para arrastar, mas essa outra é maior, mais intenso que a componente que estava contra a correnteza, certo? Então, ó, o tempo de travessia em nenhuma situação seria afetado pela correnteza, ele seria. Se eu inclinar a componente na direção da margem, lá perpendicular à margem, vai ficar um pouco menor, e isso faz com que ele leve menos tempo, né? Aliás, desculpa, mais tempo com menor velocidade. O C é falso. E o D? Com a correnteza, o tempo de travessia do barco seria menor que 25 segundos, pois a correnteza aumenta vetorialmente, eu cortei a mais ali, a velocidade do barco. Senhores, a velocidade do barco ela vai ser aumentada em função do motor.
Eu poderia até aumentar se eu virasse o barco a favor do rio e descesse o rio, mas eu não ia conseguir atravessar a margem. Eu ia ficar beirando a lateral, a margem que eu estou aqui agora. Então, o item D também é falso. Então, a única alternativa correta seria a alternativa B para nós. Fechou?